Você sabe qual a diferença do Kotlin multiplataforma para o Flutter? Você sabe a diferença deles, qual que é usar, qual que é melhor usar, como que está o mercado com isso, quais tecnologias eles utilizam? Nesse vídeo é um guia completo que você pode estar utilizando de ponta a ponta para saber todos os detalhes do Kotlin multiplataforma e do Flutter com suas diferenças. Então é bem denso aqui, então é bastante informação, mas se você não tiver com muito tempo e tudo mais, vai um convite. A gente gravou duas versões de menos de 10 minutos, uma com spoilers e uma sem spoilers, para ficar mais fácil ali no seu dia a dia. Mas se você está querendo ver a parte completa com todos os detalhes, bora pro vídeo. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rods do Codando TV e comigo tá o Gustavo Santoro, ali um amigo meu, ele é arquiteto ali da empresa da XP e trouxe ele aqui para me dar um reforço ali, porque ambos de nós ali trabalhamos com Kotlin multiplataforma e também com Flutter, com algumas características ali distintas de nós dois, e junto também com o Gabriel Moro, que ele trouxe aqui umas ajudas aqui pra gente, a gente tentou fazer um consolidado para ajudar você a entender qual a diferença de cada, como cada um funciona, quais as diferenças de cada ponto ali e que você pode estar usando para cada tecnologia desses frameworks, tá? Então, se você está querendo entender o Kotlin plataforma e o Flutter de maneira mais profunda, fica comigo nesse vídeo aqui, já deixa seu like, compartilha e tudo mais. Mas se você acha que está muito longo, eu fiz uma outra versão junto com o Gustavo, uma versão resumida de 10 minutinhos. Então em 10 minutinhos você vai conseguir também entender isso aqui com não tanta profundidade, mas eu deixei aqui na descrição para você ter essas duas opções. Mas se você quiser densidade e entender um pouquinho mais ali, bora com a gente. Antes de a gente começar aqui, eu vou comentar sempre que a nossa percepção e algumas tecnologias que a gente utiliza no dia a dia, tá? E eu vou separar em alguns itens macros. E o primeiro deles vai ser o que é cada um deles em cada plataforma. Ambos são um framework e ambos têm o mesmo objetivo de estar funcionando. Ambos têm as suas peculiaridades diferentes, mas elas nasceram pelo mesmo objetivo, que é transformar numa única base de código funcionando em mais de uma plataforma, seja para Android, para iOS, também para desktop e também para o web. Então, o objetivo de ambos são iguais. Tem outros casos que fazem isso, outras tecnologias fazem isso, mas a gente não vai entrar no mérito aqui, tá? E as empresas que estão por trás disso, na do Flutter é o Google, no Android é o Google e no Kotlin plataforma é a JetBrains. A grande diferença ali do Flutter, né, o Gustavo, da documentação com o do Google, o Google agora eu não lembro aqui, mas eu sei que o do Google para Android, ela referencia bastante o KMP. O É isso. do Android também referencia o do Flutter? Eu não Não lembro. tem, não tem referência à documentação do Flutter no Android. A documentação do Flutter já tem a parte de Platform Integration. E aí você consegue entender o como você de fato implementa, né? E adiciona o Flutter no Android, adiciona o Flutter no iOS e assim por diante. Lembrando que também tem a documentação, eu não disse que a documentação do KMP está no Google Developer Android, mas tem a documentação do próprio Kotlin multiplataforma, que fica no próprio site, agora não vou lembrar onde está aqui, que tinha que ter aberto o link, mas fica na própria documentação do Kotlin, só que a do Android ela só faz umas menções ali, ó, tá vendo? Até o primeiro link aqui, por É exemplo, isso aí. tá? Então é só comentando aqui para vocês, caso vocês vejam ali e falem assim, mano, por que tá acontecendo isso? Tá explicado. É isso. Desse lado, antes de a gente mudar para outra tabela, só para você explicar o nosso padrão aqui do vídeo da dinâmica. Sempre na coluna esquerda, tá de maneira óbvia, até deixar as coresinhas para ficar fácil, vai ser sempre Flutter. Da coluna direita, sempre vai ser KMP. E da coluna no meio, sempre vai ser o Android, para a gente ter um comparativo, tá? E na coluna da direita, tem alguns itens que eu, Gustavo, vamos explorar, mas um deles é que entra nesse tópico do que cada um é deles ali, o que é mais rápido aprender. Eu trouxe uma percepção que eu acho que o Compose é mais rápido aprender, o KMP, perdão, é mais rápido aprender por causa da linguagem Kotlin, e quem trabalha com Android nativo, ou até com iOS, né, por causa do Swift, que é um pouquinho mais similar, é bem distante do Dart, isso é um fato, mas é bem similar ali do Kotlin, existe uma facilidade. Só que o Gustavo trouxe um contraponto com isso também. Eu acho que o grande ponto aí para devs mobile é isso que o Rodrigo falou. Para devs de outras especialidades ou até que trabalham com outras tecnologias no próprio mobile, falando de React Native, falando de Xamarin, devs backend, .NET, Java, enfim, de diversas outras plataformas que trabalham com diversos outros frameworks, devs web, para esses devs talvez seja mais fácil o entendimento de Flutter
do que do Kotlin Multiplatform, até porque o Kotlin Multiplatform ele traz uma abordagem muito similar ao que já faz no nativo. Já o Flutter muda um pouco essa abordagem. Até o paradigma, né? Até RAW, como abre a tela, é baseado muito em web ali, não tanto como no mundo de mobile, né? Assim, devido às proporções. Indo na parte de linguagem, a gente vai estar comparando as duas linguagens e as suas duas características e vai dar treta, já garanto. Então, se você é da turminha do Flutter, já deixa nos comentários o que você acha. Se você é da turminha do KMP ou do nativo, também deixa nos comentários. Mas pouco importa isso, o que importa é que ambos funcionam e ambos vão pagar nosso salário de alguma forma ali, tá? Agora, eu não vou lembrar agora onde está nessa tabela, mas a gente colocou as duas linguagens. Putz, eu não coloquei o... Ah, até o Gustavo mudou aqui. As linguagens para Flutter, a gente está usando o Dart e o YAML. Rodrigo, mas por que você colocou o YAML? Quer explicar um pouco melhor aí, Gustavo, da parte do Pub? Boa. Basicamente ali, quando a gente trabalha com a gestão de dependências no Flutter, você usa o arquivo YAML ali, né? Que é o que utiliza o Pub ali para fazer toda a gestão de dependência. Então, cara, dependência externa, publicação, versionamento de componente, de pacote, esse tipo de coisa, tudo vai ser codificado ali num arquivo, numa extensão chamada YAML ali, né? E esse acho que é o único momento em que no Flutter você não utiliza o Dart. De qualquer outro momento você utiliza o Dart para a construção daquilo que é 100% em Flutter, né? Aquele comentário bem sacana da minha parte, não tem nada contra, até porque já pago muito tempo minhas contas do Java. O Dart é bem parecido com o Java. O Dart é mais parecido com o Java do que o Kotlin é parecido com o Java, na minha percepção de desenvolvedor ali, mexendo, tá? Então, só para vocês entenderem que para quem nunca também viu o Dart. No caso do Android, nosso arroz e feijão ali para quem trabalha com o nativo, que é o Java, o Kotlin e o Groovy, por causa do BuildGradle, mas também você pode usar 100% o Kotlin também na parte do Kotlin DSL. E no KMP, Kotlin, tanto para BuildGradle quanto para qualquer coisa, você sempre vai utilizar 100% o Kotlin. Então, é um ponto de facilidade ali, né? Aí, nesse ponto de linguagem, eu vou entrar em alguns pormenores ali que a gente vai discutir um pouquinho e vai muito minha opinião e do Gustavo. Qual deles é o mais moderno de desenvolvimento, né? Na minha percepção, é o Kotlin, porque não que o Dart não seja, apesar que o Dart ele nasceu muito tempo atrás, acho que foi 2013 ou 2014, no evento da Google, antigão. Mas o Kotlin multiplataforma ficou estável no Android faz uns 7 anos. Estável não, oficial, né? Pra quem já era dev Android até antes disso, já usava o Kotlin, se não falar a memória. Que eu já usava até antes de ser oficial, mas... O Kotlin, ele é mais moderno, ele tem uma... Eu esqueci o termo, agora que o Swift e o Kotlin são irmãos ali em tipo de linguagem, mas esqueci o termo, eu até peço desculpas. Mas ambos são uma linguagem mais moderna. E o Dart, não que ele não é moderno, só que... Não sei a palavra, pra falar a verdade, Gustavo. Eu acho que o Dart é uma linguagem que ela traz algumas características de linguagens menos modernas, de fato, como você disse ali, o Java, e também já traz algumas características de linguagens mais novas. Então, eu acho que o Dart ele fica no meio do caminho ali, saca? Então, por exemplo, uma coisa que o Flutter não tem e o Dart tem, ternário. O Dart tem ternário. O Kotlin não tem. O Java tem ternário. Isso é um benefício, é algo que, na minha concepção, é melhor. Só que também, por exemplo, no Safety é algo que o Dart implementou recentemente. O Flutter já tem há muito tempo. Na verdade, eu nem conheço o Flutter. Tu pode fazer um ternário com ponto .let. Não, beleza, mas não é ternário, né? Não, vocês estão comentando. Concordo com você. Tem outras approaches para você implementar, mas não é o ternário. Sim. Então, e já o Dart tem. No Safety, algo que o Kotlin, né, de cara, já entrega e o Dart entregou recentemente. Tem algumas características do Dart que acabam sendo, de fato, mais antigas, assim, vamos dizer assim. Perfeito. E esses são os pontos que a gente quer trazer ali para você de linguagem, né? Fora que ambos se utilizam na tela. Então, tanto o Dart quanto o Kotlin você vai projetar, você vai desenvolver e delas vão ser geradas as famosas telinhas ali das suas funcionalidades, tá? Agora a gente vai entrar na parte que eu mais gosto ali dos dois, que é a parte de estratégia. O que significa a estratégia? Como você pode usar ambas as coisas, quão versátil ela é utilizada no seu dia a dia.
porque vocês podem ver, deve ter um monte de publicação, vídeo, post, LinkedIn, caramba, 4, mas quando às vezes cai no mundo mais próximo da realidade, sempre tem um transtorno e um depende. E esse depende que é legal a gente explorar um pouquinho das estratégias. Quer comentar primeiro a do Flutter, Gustavo, para depois complementando? Boa, fechou, vamos lá. Bom, quando você vai trabalhar com Flutter, você tem basicamente duas estratégias ali. Uma delas é a estratégia de basicamente codificar 100% em Flutter, então é o que o Flutter chama de app Flutter. Você constrói esse app e o próprio CLI do Flutter, ele gera uma camada nativa para conter, né, para ser o container da sua aplicação Flutter. Então, basicamente, você vai ter uma única engine do Flutter rodando durante toda a sua aplicação e uma casca vazia de app nativo para seu container. Essa estratégia é a mais utilizada para empresas que de fato estão começando apps novos. Então, elas basicamente não precisam se preocupar com toda uma camada legada do nativo que já existe. E existe a outra estratégia, que é a estratégia de Flutter Module. Essa estratégia específica se baseia em gerar um artefato de Flutter, um único artefato de Flutter, que pode ser integrado ao seu ecossistema que já é nativo. Então, literalmente integrar um módulo de Flutter dentro do seu ecossistema. E aí, com essa estratégia, você pode utilizar, inclusive, múltiplas engines. Então, é muito comum você, nessa estratégia, ter navegações do tipo nativo, Flutter, nativo, Flutter. Nessa estratégia, você precisa começar a trabalhar com múltiplas engines, que rodam diferentes VMs e você não consegue comunicar uma VM com a outra, aí você tem que usar o nativo para comunicar uma VM com a outra, então acaba gerando alguma dificuldade ali. A questão do método channel, ela pode ser inclusive utilizada em apps Flutter ou em Flutter Module. O método channel para comunicar com o nativo é muito comum em duas principais situações. Uma é um recurso específico de uma API nativa em que você não consegue acessar via Flutter, você não tem uma implementação Flutter para ela, então você precisa criar um método channel, tanto que é muito comum grandes frameworks como o Firebase, por exemplo, utilizarem método channel para se comunicar com a layer nativa, ou você basicamente quer integrar e quer se comunicar com a sua própria camada nativa. Então, sei lá, você tem um cache já no nativo, codificado, construído, e você quer consumir um recurso desse cache. Você vai lá e utiliza o método channel para buscar, enviar, fazer uma troca de informações. Alguns pontos adicionais só, complementando o Gustavo explicou perfeito, do método channel e dessa parte que ele falou das VMs, existe uma diferença, que eu vou dar uma pulada aqui em algum ponto, que o Flutter utiliza o Dart VM. Então, tem algumas coisas que você, quando utiliza essa integração com o nativo, você utiliza uma tecnologia chamada Flutter Engine. E você pode utilizar o Flutter Engine Group, que é um compartilhamento dessa Dart VM, para justamente fazer esses fluxos que o Gustavo comentou. E a partir disso você evolui, tá? Então, perfeito ali nesse ponto. A VM é diferente, é uma VM para cada engine ali, mas você de fato compartilha recursos entre essas engines. Tá certo. No caso do Android, a gente utiliza 100% ali o Android. Aí tu fala assim, não, Rodrigo, mas eu crio bibliotecas para usar tal, eu falo do bagulho mais macro, tá? Sendo Sim. com o final do destino ser um dispositivo móvel. Então, se você vai projetar em Android, para um dispositivo Android, é 100% Android. Ah, mas uso o NDK. É Android também, é 100% Android ali, porque é o código o Nativate, né? Native, Android, lá, é a mesma coisa. O NDK é para você se comunicar com a layer nativa em C e C++. O Flutter também tem uma layer nativa em C e C++, então Isso. É a mesma coisa. Isso. Indo para a estratégia do KMP, eu conheço duas aqui pelo menos. Deixa nos comentários se você conhece mais alguma delas. E até peço desculpas que a minha câmera tá piscando, eu não sei porquê, mas enfim, a gente vai seguindo o jogo aqui. O que importa é o conteúdo, então vamos seguir. Então tem duas estratégias que eu pelo menos já conheço ali do KMP. Uma é um aplicativo 100% com cota e multiplataforma Compose, fazendo telas. Isso é o que eu falei, vale até uma menção honrosa ali, algumas pessoas que ajudaram ali a montar o conteúdo aqui no canal. E na parte do Business Logic Library, que essa eu utilizo no meu trabalho,
que você simplesmente transforma a sua cota em multiplataforma numa biblioteca de business logic, digamos assim, para você estar compartilhando esse código em comum para fazer chamadas RESTs, modelos, interfaces para seu projeto nativo, tá? Isso é bem legal, tá, gente? Essa talvez seja o item mais importante do que a gente vai estar falando aqui, porque é a partir disso que você vai entender qual é a necessidade do seu trabalho, tá? Que às vezes, Rodrigo, eu trabalho 100% com a mesma plataforma, seja KMP ou Flutter. Puta, show de bola! Mas se você não trabalha e quer ver isso como uma possibilidade de ferramenta, existe forma sim de como a gente já fez, tanto eu quanto o Gustavo em suas empresas, utilizando o método Channel, Flutter Engine Group e tudo mais, quanto no KMP como uma business logic, tá? Então isso aqui é muito importante. Quer adicionar mais um ponto ou um próximo item? Não, eu acho que adicionando, né, não é o habitual do Flutter você utilizar, né, como business logic. Porém, é possível. Agora você tem que entender, como o Rodrigo falou, sua necessidade. Particularmente, vimos pouquíssima necessidade onde eu trabalho utilizar o Flutter como business logic para o nativo. Pouquíssimas, mas aconteceram. Então agora a gente vai para o tópico que é a parte talvez que vocês devem gostar mais, muito provavelmente, que é a parte de renderização de tela e tecnologias, né? Que a gente vai entrar literalmente nessas diferenças dos dois. O Flutter, para montar as telas, pegando como conceito, ele utiliza os widgets, a gente já vai explicar como funciona a renderização e os desenhos, tá? No Android, XML, o famoso XML, o bom e velho XML, e o Compose do Jetpack. E no KMP a gente utiliza o Compose, que é o Compose multiplataforma, que a sintaxe é bem próxima, para falar a verdade, idêntica. É que eu não posso falar que é idêntico, porque eu nunca desenvolvi telas complexas em KMP como eu já fiz no Compose. Então não sei se tem as mesmas coisas. Mas pelo pouco ali, né, comparando os dois, é bem parecido a utilização. Aí eu vou entrar agora no termo, como funciona essa renderização, qual é a diferença dos dois. Eu vou explicando um pouquinho, o Gustavo complementa, mas o Flutter, ele utiliza, esqueci o nome, é Skia o nome, né? Para desenhar a tela. Skia e Impeller. Isso. Ele desenha a tela, o que significa, dando na prática um resumido, o Gustavo vai complementar, ele imita as telas, os códigos nativos, eles imita. Até porque o Flutter tem a Dart VM por trás, ele consegue fazer todo esse desenho utilizando o Skia. E o iOS usa especificamente o Impeller, né, pro Flutter, que é uma outra engine ali de renderização. Qual que é a grande diferença? O Impeller, ele trabalha de maneira mais performática, ele já pré-compila diversos shaders específicos que você utiliza no momento do desenho e tudo mais, então você acaba trazendo maior performance à sua renderização. Já o Skia, de fato, desenha em runtime. No momento da renderização é o momento que ele está processando os shaders e tudo mais. Mas os dois têm basicamente a mesma função, que é, de fato, construir a renderização, desenhar a tela, os componentes da maneira que a API do Flutter indicar, né? A API do Flutter ela é um conversor de coordenadas ali. Ela coordena o Skia e coordena o Impeller para fazer essa renderização. O Impeller já está disponível para o iOS e logo mais para o Android também. Bom, trazendo a parte do Compose, do KMP, eu vou trazer algumas coisas que também não ficaram tão claras. Eu até trouxe aqui um link que ele explica como funciona a renderização do Compose e também uma tabela de outro cara aqui que também como funciona a renderização do Compose. O Compose no Android, ele gera o código nativo. Essa parte talvez seja mais fácil, talvez até pelas similaridades das parcerias, sei lá o que Deus ali. Mas o Compose multiplataforma gera o código nativo para Android. Para iOS, ele é imitado. E esse imitado não ficou claro na doc. Mas eu vou trazer para vocês o que está escrito pegando exemplos de desktop. Não sei se é o mesmo usado para iOS. Se você souber, deixa nos comentários, mas eu não consegui achar. Pelo menos não de maneira fácil, tá? Mas no caso de outros mundos fora aí do mobile, pensando em desktop, dentro da JVM ele utiliza o Skia também, Graphic Libraries, para poder estar melhorando a performance de desenhar as coisas. Se ele utiliza isso no iOS, eu não sei. Então vai ficar esse ponto aí de dúvida para você quando você estiver assistindo, e se você souber, me avisa depois. Mas eu acho que é isso mesmo, ele utiliza o Skia para fazer a renderização da tela. E aí é o ponto, né? Por isso que o Compose ainda
é bem alfa ali é beta agora, né, pro iOS. Isso, é alfa, tá alfa ainda, tá É beta. alfa, né? É alfa para o iOS, porque é o mesmo ponto do Flutter. Utilizando o Skia para fazer a renderização no iOS, você acaba encontrando problemas de performance. Por isso que o Flutter, por exemplo, trouxe o Impeller como uma nova engine de renderização. Foi específica para o iOS e agora eles estão trazendo também para o Android. Você pode já habilitar, inclusive, para o Android se você quiser, mas ainda não é por padrão habilitado. E agora a gente vai num bate-bola aqui. Ah, lembrei o termo que eu queria usar, Gustavo. É o bate-bola Bate bola. sobre as tecnologias. A gente vai fazer um papum ali só para vocês saberem. Tecnologias para ser usado em Flutter. Você bem um papum e, Gustavo, complementa, mas a minha ideia não é estender muito, tá? Na injeção de dependência. Se você não sabe o que é injeção de dependência, eu fiz alguns vídeos no Codando TV, dá uma olhada lá. Mas é utilizado o Gerrit, eu utilizo o Gerrit. O Inject nunca utilizei e o modular nunca utilizei. Tu já usou qual dos dois, Gustavo? Eu já usei todos profissionalmente em produção, só o Gerrit, inclusive com Injectable, que é um framework de anotação em Build Runner com Build Runner ali. Modular é um framework super legal, é novo também, esse framework é do Flutterando, tem sido bem utilizado também, é bem legal. E tem o Inject é do próprio Dart, menos utilizado, era mais utilizado no começo do Flutter, assim, agora é menos, mas ele é do próprio Dart, mantido pela Google. O do Android, Coin Hilt, se você não sabe, é foco também esse do vídeo, mas o Coin eu vou explicar. O Gerrit é parecido com o Coin, eu sei que são um pouco distintos, mas os dois têm uma proposta, pelo menos a principal de Service Locator ali, né? Eles são parecidos, tá? Na hora de você usar e implementar. E o 4 multiplataforma é o Coin, só tome cuidado que quando você configurar o seu Coin, você vai ter que entender uma configuração tanto para Android quanto para iOS, que são distintas. Diferente no Flutter, que é uma configuração única do seu Gerrit ali montado. No KMP você vai ter que se preocupar tanto em implementar ADI pro iOS quanto pro Android. Tranquilo? Perfeito. Próximo, navegação. O GoRoute e a AutoRoute. Eu utilizo o GoRoute, não ouvi falar desse AutoRoute, mas o GoRoute também é bem parecido com o Navigraph para quem trabalha com desenvolvimento Android. É isso, o GoRoute é o Flutter Favorite ali, né? É o mais utilizado de fato. Tem o AutoRoute, que tem também uma pegada bem bacana. Ele tem o AutoRoute que você consegue usar com Build Runner também, então é uma pegada diferente. O GoRoute, na minha opinião e na minha experiência, é o que mais se adapta assim, às necessidades do dia a dia. E ele também tem atualização constante com as APIs de navegação do Flutter e tudo mais, então é bem bacana. Navegação, gente, o Android, isso é uma coisa bem benefício. Se você está em dúvida do Android, eu vou dar uma palhinha de 30 segundos até menos. Vai ficar bem grande o vídeo, mas é uma palhinha. Tudo do Android hoje, até pelo tempo de maturidade que tem o framework ali do Android, API do Android, né, digamos assim, ele tem uma coisa chamada Jetpack. Então, tudo que você precisar vai estar no Jetpack. Então, a navegação também tem no Jetpack. Só tome cuidado que tem a Navigation, que é um pouquinho mais antigo, não tão antigo, né, de uns 3 anos para trás. E tem o Navigraph, que é do Navigation do Compose. Tem umas diferenças os dois, tá? Só tome cuidado. E no KMP, eu particularmente não utilizei nenhum deles. Só trouxe aqui também que utilizaram, que é o Voyager. Pelo que eu soube, até foi um brasileiro que tá de frente ali nesse projeto, é um dos participantes. O Pré-Compose, o Decompose e o APIX. Esses 4 estão na documentação do Kotlin, tá? Não saí inventando nem nada. Pelo histórico, que não é meu, de pessoas, relatos ali que trabalham com KMP nas suas empresas, falaram para mim que o Voyager é um pouquinho melhor ali para estar usando e o Decompose não é tão legal assim. Então vai uma dica aí para você se você estiver estudando. Indo para outra parte, é o State Management, que é o controle de estado, digamos assim. No Flutter, a gente pode trabalhar com algumas abordagens, como o OBEX, para quem está acostumado com nativo, é mais parecido com Live Data, digamos assim. Tem o Block, que ele é uma característica bem diferente dele, né? Que também tem a vertente dele do que é o Qubit. O Gerex também é a mesma vertente de state management ali, não foge muito dos frameworks, ele tem uma sintaxe um pouco diferente, alguns operadores ali diferentes, mas você consegue utilizar. Eu não coloquei aí, mas tem também, e isso tem para toda a plataforma, RX, então tem o RX Dart também, vai ter para todas as plataformas que existirem, vão criar o RX, e você pode utilizar também. Mas é bacana que ambos os frameworks que a gente colocou, ele tem
características diferentes para a mesma solução, né? Que é a solução de statement. Aqui temos o View Model, que é bem característico no Android, é bem sólido, e lá dentro você pode utilizar RX, coroutines, Live Data, o que você quiser da sua vida, do seu projeto, tá? E no caso do KMP, tem é muito pegado ali a parte do MVI do Kotlin, pelo menos em alguns momentos, o Voyager e o Pre-Compose. Não tem eles usam como se fosse um simulador de View Model, modo de dizer, tá? Então do KMP tem essa característica. Na parte do iFramework que a gente já falou, vou até pular, o Package Manager. Por que eu quis criar isso aqui? É só para vocês entenderem ali na hora de gerar os artefatos, como funciona a parte de dependências de bibliotecas. No caso do Flutter, eu utilizo o Pub e o CocoaPods, apesar que por causa do iOS eu acabar usando o CocoaPods também o KMP, já dando um spoiler, mas o Pub é o estabelecido ali, né? O único problema, a meu ver, no do Flutter, é que não é tão... não sei se é a palavra, não é tão perfumático, digamos assim, mas que nem o Gradle, né? Tudo mais linha de comando, né? Então, inclusive eu devia ter colocado o Gradle aí, porque quando você gera um artefato, quando tudo aquilo que o Flutter chama na layer dele de runner, né, que é o container do Flutter, que é nativo, vai utilizar as tecnologias nativas. Então, no caso do Android, o Gradle, no caso do iOS, o CocoaPods. Você pode usar também direto via XC Framework e tudo mais, beleza? Mas basicamente, né, na layer do Flutter, você vai trabalhar especificamente com o Pub ali. Você vai ter os arquivos de PubSpec, vai fazer toda a gestão de dependência, que nem eu já tinha falado, e você consegue trabalhar a parte de publicação e tudo mais. Quando você usa principalmente a estratégia de Flutter Module, ele vai gerar artefatos, ele vai gerar um XC Framework para iOS, ele vai gerar um AR para o Android, vai gerar vai gerar ali cada um deles, né, com o seu arquivo de dependência e tudo mais. Você tem que também importar no seu projeto através desse arquivo de dependência. Mas falando da camada de Flutter específico, você trabalhar 100% com Flutter, você vai trabalhar com Pub ali e não vai ter que se preocupar tanto com a camada de gestão de dependência do nativo. No Android é Gradle. Eu estou utilizando o Maven também. Então, vou usar o Gradle no final executando o comando, tá? E no KMP é o Gradle e o CocoaPods pelo mesmo princípio. Eu até colocar um asterisco que eu coloquei lá. No caso, também, no KMP você vai ter que gerar 3 tipos de artefato. Do Kotlin multiplataforma, do iOS, que é alguma coisa esqueci o comando, mas alguma coisa framework. iOS Framework. iOS Framework. iOS Framework. E o do... pra você que é da iOS, me fizeram essa pergunta hoje no trabalho. Mas me falaram, o Kotlin de plataforma gera classes que a gente consegue abrir, que eu esqueci o termo do iOS, ou só CocoaPods, ou só framework. Pelo que eu entendi, pelo que eu vi depois, só a parte de framework. Então, eles vão gerar as classes, só que você não vai conseguir visualizar no seu Xcode, tá? Então, só para deixar registrado isso para os devs iOS. Então, mas no final das contas vai gerar 3 artefatos. O do KMP, o do Android e do iOS vai gerar o ponto .r, o ponto .pum e tudo mais. Tem como você fazer algumas estratégias no KMP de você gerar a biblioteca do KMP, configurar as variantes e dessas variantes ele já pegar as bibliotecas certas, mas isso eu posso já para um próximo vídeo explicando como que faz. Eu acho que até complementando a parte do Flutter lá, que eu acho que é um pouco do que eu, principalmente, Android de origem, né, sinto muita falta, é o poder que você tinha com o Gradle, de fato, de, poxa, criar tasks customizadas de maneira super simples, super fácil. De fato, é um pouco mais limitado você trabalhar com o gerenciamento de dependência ali do Flutter. Indo pro próximo aqui é o IDE. A IDE, para você não sabe, é para qual você vai trabalhar. Se eu quero trabalhar com Flutter, eu quero trabalhar com Android, com KMP, qual que você recomenda, Rodrigo? Rods, enfim. Eu recomendaria no Flutter, eu utilizo Android Studio, eu sou da turminha contra o VS Code, eu não gosto. Eu tentei, eu juro que eu tentei. O Gustavo é testemunha que nas primeiras semanas eu ficava dando relatos para ele o quanto é um saco. Aí eu voltei pro Android Studio. Eu sou da galera Android Studio. Cara, mas vou ser sincero que você é minoria, assim, a maioria da galera que trampa com Flutter, trampa com VS Code, e assim, não é só pelo VS Code. Primeiro, o VS Code é uma ideia um pouco mais simples, óbvio, que o Android Studio, só que ela é muito mais rápida, cara. Pra mim foi isso que pegou, tá? Eu também utilizava muito o Android Studio no começo, mas o VS Code é muito mais rápido, muito mais rápido. Então, para você trabalhar ali com workspaces, ele tem toda uma
uma velocidade para você abrir diferentes workspaces, para você criar ali as configurações, os settings de run e tudo mais. É muito mais fácil, muito mais rápido trabalhar com o VS Code. O Android Studio, eu acho, por exemplo, toda a parte de VCS ali do Git melhor que o do VS Code, parte de diff e tudo mais, mas de fato o VS Code ele acaba ganhando ali, tem vários plugins também, pô, que são criados pela própria comunidade para trabalhar Ah, com do Android Studio também tem Flutter. os plugins também. Mas não Tem também, comparado ao mas VS Code. exato, mas acaba que o VS Code tem mais plugins disponíveis, então o VS Code ele acabou dominando um pouco aí do mercado de Flutter, apesar de ter gente sim que utilize o Android Studio. Eu fui um dos caras que acabei me rendendo aí ao VS Code. No Android é o Android Studio. E no KMP você tem algumas opções. Todas são parecidas ali, né? Tirando o Fleet, que é algo novo. Mas você pode usar o IntelliJ, o Android Studio, que é um fork do IntelliJ praticamente. Eu utilizo o Android Studio. E o Fleet, que é uma ideia nova. Ainda não experimentei em campo, mas eu já experimentei em estudos e tudo mais. Não gostei muito, não sei se estou muito acostumado com o IntelliJ. Mas enfim, mas só precisa saber que existe essas três opções, tá? Usa o que ficar mais sentido para você e tudo mais. Vou Talvez deixar aí a menção ao Eclipse e não, pelo amor de Deus, não fala isso. não utilizem. Vamos seguindo. A parte de código, execução do código, né? Todas elas são de compilações, tá? Só para vocês entenderem, todas elas têm que compilar e gerar seus artefatos, e depois que gerar o artefato, você vai instalar no dispositivo, que é o óbvio, mas é bom reforçar um pouco o óbvio. No network, é muito comum a gente utilizar o DIL, ele consegue tem bastante customização ali, eu acho ele bem versátil. No Android, o Retrofit, que, enfim, tem uma thread que eu vi em algum canto ali que a pessoa falou assim, não, mas o Retrofit já tinha que acabar. Não vai acabar tão cedo, pode ser que tenha suas limitações, mas até hoje atende todo mundo. E o Kator no KMP. Quando eu converti um projeto grande ali de Retrofit para KMP, para Kator, eu senti um pouco de dificuldade, que era um volume muito grande, mas você consegue entender, é gostosinho ali, ainda mais que toda hora você tem que... Uma coisa que eu achei interessante, toda vez que você tem que usar alguma coisa do Kator, você dá um install, acho que é install a linha do código ali, que você sempre como tivesse... quero usar agora um tratamento de JSON, install alguma coisa de JSON, agora não lembro o nome das bibliotecas, mas sempre nesse ritmo. Quero tratar HTTP, validator, mesma coisa. Então, quando você entende na primeira vez, na cadência você consegue entender nas outras, só tomar cuidado que, pelo menos na minha experiência, os logs são bem diferentes, acostumados do Retrofit, e alguns tratamentos de rede, como o do... qual é o nome da palavra? Do que tem no Retrofit, tipo os adapters, não é igual no Kator, ou pelo menos eu não consegui, então deixa nos comentários. Por exemplo, no Flutter, eu criei um interceptor, não sei qual foi a tua estratégia, Gus, mas eu criei um interceptor, e no Flutter a ordem importa, aí tu tem que deixar esse interceptor por último para ele capturar quem deu erro. Se você deixar o seu interceptor de erro em primeiro, não vai dar certo. Tem que deixar ele por último, aí você consegue capturar esse erro e devolver um tratamento de erro de network. No Kator eu fiz algo parecido, só para vocês terem uma ideia. No Retrofit a gente cria um adapter que espeta no Retrofit e desenrola isso aí, né? Você consegue também no DIL trabalhar com adapters ali, com HTTP adapter, mas não é tão, como posso dizer, tão customizável quanto é no Retrofit. Mas, por exemplo, com o DIL, se você for trabalhar com certificação e pinagem, você tem que trabalhar com HTTP adapter também, assim como você faria no Retrofit e em outras frameworks. Lembrando, né, Rodrigo, que a gente trouxe, nesse caso específico, esses frameworks porque eles são disparadamente os mais utilizados. Não quer dizer que não existam outros. Por exemplo, no próprio Flutter existe o Retrofit Flutter, mas é pouco utilizado. Isso vale para todas, tá, gente? Para ninguém falar, você esqueceu do Codein. Calma, né? A gente não esqueceu, a gente não quis colocar, tá? Bom, o storage é armazenamento, seja tanto por charge preference quanto por banco de dados. Vou falar já o que eu faço no Flutter, que é diferente, que vai estar escrito aqui. Tá até com a cor diferente, mas vou deixar bonitinha a cor. Eu utilizo o método channel para se comunicar com o nativo, para o nativo salvar, até por causa de algumas características. Mas você pode usar o drift, né? O drift ele é o quê? O charge preference? Não, o Drift também é para utilizar com base de dados. Ele é basicamente o que é o Room pro Android ali, é o Drift. Ele é meio que um indexador, uma abstração ali
do SQLite. Aí você consegue utilizar ele. Você tem até ali vertentes utilizando o real-time do Drift. Ele é bem legal. É um framework. Só que toda essa parte real-time, obviamente, né, fica na implementação do framework e não na base. A gente sabe que o SQLite não é uma base real-time. Então, tem essa implementação e ela é muito boa, cara. Então é A mais gente parecido com o utiliza. Realm. Ah, esqueci de colocar o Realm aqui, né? Ele é um Realm que usa o SQLite no final. É um Realm sem os problemas do Realm, entendeu? Entendi, É entendi. basicamente isso. Você E tem a pra shared vertente. preference, no Flutter é o quê? Tem vários. Tem o próprio Flutter Shared Preference, tem algumas outras Perfeito. abstrações que vão sendo construídas ali, mas no final não muda muito. E o Shared Preference utiliza. Todos os pacotes de Shared Preference ali utilizam o método channel, né? Até Ah, porque, né? só uma preocupação com o shared preference do Flutter. Sempre quando vocês criam o shared preference no Flutter, agora eu não vou lembrar exatamente, mas tome cuidado na sua aplicação. Se você tem no seu shared preference nativo um nome chamado Gustavo e você quer manter esse name, não utiliza o shared preference do Flutter, pelo menos esse que eu usei. Porque ele coloca um Flutter underline Gustavo. Aí Sei. quando você vai utilizar com a sua retrocompatibilidade com a sua base, aí até a tartaruga ficar em cima do poste, você descobrir o problema, vai demorar uma vida, tá? Então só tome cuidado. É isso aí, porque no final é o que eu falei, é um método channel, então ele vai utilizar o próprio shared preference. Então, ele tem alguns frameworks que tem essa estratégia, mas esse que eu falei especificamente não tem essa estratégia, pode utilizar tranquilamente. Bom, Android Room, Shared Preference, tem um novo que eu esqueci o nome, não é Data Storage, eu esqueci o nome, mas eu vou É, colocar aqui. é data storage mesmo, eu acho. Data Storage, eu esqueci o Acho que é. nome. Deixa nos comentários qual que é, mas eu esqueci, até peço desculpa, que é o mais novo, né? Mas enfim. Não vou entrar no mérito de Crypted, Shared Preference e todas essas paranafinárias aqui não, é algo mais simples. No KMP eu deixei em branco porque eu não sei, eu nunca utilizei, não conheço pessoas que utilizam ainda. Se você souber, deixe nos comentários, eu não quis pesquisar rápido e colocar algo meio só porque eu vi no Google, então eu deixei vazio. Uma tela em branco para ser pintada por qualquer pessoa aí, então deixe nos comentários que eu populo depois, tá? E no Virtual Machine, Flutter Dart VM, que a gente já conversou, Android JVM, e no KMP eu coloquei JVM uma interrogação, porque eu não sei como funciona na parte do iOS. No Flutter é muito estabelecido, eles utilizam a Dart VM, papapá, papapá, papapá. No KMP, pelo menos para mim, não ficou claro, então eu prefiro não deixar, tá? Então, só para vocês também saberem. No Flutter é legal a parte da Dart VM, falando especificamente desse ponto que eu acho importante, é a possibilidade de você fazer um attach, por exemplo, fica muito mais fácil de você trabalhar, principalmente quando a gente fala nesse ecossistema híbrido, né? Onde você tem nativo e tem Flutter, você não precisa recompilar a sua camada nativa porque você mudou o Flutter, mesmo que você esteja já integrado. Você pode simplesmente fazer um attach na sua VM e mudar ali, codificar alterações e mudar. É mais ou menos como funciona o Hot Reload, tá? O Hot Reload funciona exatamente com o Flutter Attach. É por isso que o Flutter permite o Hot Reload. Mas quando você trabalha, muita gente não sabe disso, porque basicamente fica por baixo dos panos quando você trabalha com Hot Reload ali na camada do Flutter, né? Mas se você estiver trabalhando com a camada nativa, então você buildou o seu app nativo ali com o Flutter módulo, você pode fazer um attach na sua VM e mudar o código, que nem você faria. Você faz um hot reload manual. Esses são os tópicos que a gente comentou sobre tecnologias e agora a gente vai entrar na parte de mercado e umas percepções que a gente tem baseado nessa tabela, que pode ser polêmica para você, para mim nem tanto, pro Gustavo já foi quando a gente conversou sobre antes, mas vamos ver se vai ser para você também, tá? Então, indo na parte de mercado, o que você pode tirar como proveito desse vídeo e utilizando maturidade, qual que você acha melhor, KMP e tudo mais, eu vou estar colocando algumas percepções que eu acho que é uma tendência maior para um lado e para o outro. Bom, a companhia que a gente já falou é a Google e a JetBrains. Qual das duas é melhor? Eu considero como um empate, porque a Google é a Google e a JetBrains, não subestima a JetBrains, é uma empresa gigante, muito estabelecida no mercado e tem uma parceria muito grande com a Google. E tem dock do KMP dentro da dock do Android. Não sei, Eu vocês acho que querem é, dizer eu alguma acho que coisa? é, eu acho que é empate por
por conta da parceria gigante da É, JetBrains com a Google. Porque se não existisse essa parceria, obviamente, né, a Google isso. venceria. Mas como é uma grande parceria que já vem de anos e anos, e não é só com o KMP, você já consegue ter bem mais confiança. Por exemplo, tem a Skip.tools, que eu fiz um vídeo que já lançou no Codando TV, que é esse cara aqui, né, que tá nessa tela, que ele é um concorrente dos dois. Ele é uma empresa Glipsen.io, eu não conheço ela, mas com certeza são menores, posso estar ignorante aí, mas enfim, pelo menos do meu conhecimento, do meu círculo, é menor que a JetBrains e com certeza é menor que a Google, tá? Então só comentando. Bom, aqui é um bate rápido ali. Fácil de linguagem. Eu acho que é o Kotlin e o Gustavo entrou no consenso comigo aqui por causa do pegando pelo menos o público, acredito aqui que tudo quando a TV seja maior de mobile, seja mais fácil para você. Agora, o Gustavo já adicionou no começo do vídeo, só vou reforçar rapidinho para não ficar tão grande, que provavelmente o pessoal de web ou back-end vai achar mais fácil o Dart, tá? Mercado de trabalho. Qual que é o melhor mercado para você estar procurando vaga, que talvez é isso que você precisa? Pô, eu quero entrar na área, quero tudo mais. Gente, não tem nem o que pensar, eu acho que é o Flutter. E eu acho que o Gustavo entrou também nesse consenso. Não existem vagas para trabalhar hoje com KMP. Não existem vagas para trabalhar com KMP. Existem vagas para trabalhar com KMP mais Android, KMP mais alguma coisa, né? Porque o KMP é muito novo. Então é muito difícil de você ter empresas que estão trabalhando 100% em KMP, e mesmo essas empresas que estão trabalhando 100% em KMP raramente estão contratando, né? Tem já o seu ecossistema. Então é Ah, muito mais fácil achar a empresa contratando em Flutter. e outra coisa, enquanto o KMP, na minha percepção, não tiver estável em iOS, dificilmente uma empresa vai arriscar muito dinheiro para trabalhar com algo instável. Se você está fazendo isso na tua empresa, você sugeriu, só toma um pouco de cuidado, acompanha um pouco a documentação do KMP, mas normalmente é um pouquinho mais complicado. Carreira, parece que eu estou me contradizendo, mas eu coloquei, o Gustavo acabou discutindo comigo e a gente entrou num consenso, ele entendeu por que eu coloquei o Kotlin. Gente, suposição, KMP acabou, já era. O projeto deu errado lá o for, que a Google falou, não quero mais, sei lá o que, o JetBrains falou que também não quero mais, acabou a parceria, acabou. Se acabar o KMP, você aprendeu o Kotlin. O Kotlin você ainda utiliza no Android nativo e você ainda utiliza no back-end. Contraponto que eu acho que o Dart, se um dia acabar, eu não estou falando que o Flutter vai morrer, mas se um dia acabar, é mais difícil você utilizar Dart em outras tecnologias. Existe sim a possibilidade, que o Gustavo pode até adicionar, mas é mais difícil. O Kotlin é mais comum. O Dart ele foi salvo pelo Flutter, é um pouco disso, assim. Ele foi salvo pelo Flutter e agora, né, existe, por conta do Flutter, uma adesão maior até de Dart para back-end e tudo mais. Por quê? Porque as empresas querem ter uma stack mais padrão, né, uma stack única, então facilita ali fazer back-end em Dart, mas não é de longe o comum, né? Já Kotlin não. Então eu concordo nesse ponto, visto a versatilidade da linguagem. Flexibilidade e estratégia, ambos são maravilhosos ali. A gente já não vou explicar de novo, mas a gente trouxe cenários, tanto de Flutter quanto de KMP, que você pode usar, e ambos são muito rápida. E a adoção para o seu time, com boa vontade, é rápida também. Porque, cara, você vai estar desenrolando lá, não tem muito segredo os dois ali na hora de desenvolver. Maturidade, eu acho que é o Flutter, acho não, tenho certeza. Até pelo tempo, né? Se um já está em alpha, outro já não está em alpha, por mais que eu acho que o Flutter no iOS é meio danoso, eu acho que é um pouco problemático ali com algumas bibliotecas do Firebase, essas coisas, para estar buildando num projeto integrado com o nativo, mas a Isso. maturidade não tem como comparar. Não é performance, né? A performance do Flutter de longe Ah, não, isso no sim. iOS tem sido sensacional por conta do Impeller. Mas quando você adiciona o Flutter num ecossistema nativo, e principalmente se você for Perfeito. continuar evoluindo esse ecossistema, você vai ter algumas problemáticas maiores. Mas Isso. não se compara ali o que é o Compose, né? Ou Perfeito. KMP. Que ainda é um mistério, pelo menos para todo mundo ali, alguns pontos ali, né? Mais preparado para Android OS. Motivos óbvios. Flutter. Extensivo, material design extensivo. O KMP, ele pega 100%, pelo menos que eu lembro ali, até pelos estudos e outras pessoas que trabalharam, 100% o material design de Android para as duas plataformas. O do Flutter ele toma um pouco mais de cuidado. É perfeito? Não. É zoado algumas coisas? Sim. Você tem que fazer custom view também? Tem. Mas é muito mais
cuidado ali do que do Compose, do KMP. E o Flutter tem o Cupertino, né? Pra adicionar nesse ponto, que é o Perfeito, Design o System do material. É isso aí, iOS. isso aí, isso aí. Performance de UI. Cara, o No que eu posso iOS. falar, não vou nem repetir, porque o Gustavo já falou até 2 vezes sobre isso, já ficou bem explicado sobre o outro lá que nem o esquia, o outro lá que eu esqueci o nome. O Impeller. O Impeller. O do KMP, eu acho, aí é uma percepção, eu teria que fazer um estudo mais refinado e tudo mais, mas eu acho que é o KMP, porque se um ainda desenha a tela, por mais que é super performático, pode usar o que for do Caramba 4 ali e ser um imitado do nativo. Como o KMP gera o nativo, eu ainda acredito que não tem como competir com o nativo, então ainda acho que o KMP nesse O ponto que ganha. falam do Pelo menos. Flutter é o near native, né? O Flutter com Skia e com Impeller, eles são near native. Próximo ao nativo, mas ainda não é Isso. nativo. Se você for trabalhar com uma renderização no dia a dia você não percebe, esse é o ponto. No dia a dia você não percebe, com 99% das features você não vai perceber. Mas se você for trabalhar com uma feature que exige a renderização muito, muito, muito forte, trabalhar, por exemplo, com realidade aumentada, apesar do Flutter estar melhorando bastante nos últimos lançamentos de API, lançou no pacote Tem com um SDK é, de games, né? Não tem? isso, De Flutter. com 3D, SDK de jogos, tem o Bonfire, por exemplo, que é da comunidade, enfim, tem uma porrada de soluções e de novidades que o Flutter tem lançado para essa parte de renderização 3D, que obviamente consome mais recurso e tudo mais, porém ainda não é o nativo. Apesar do Flutter estar evoluindo, não é o nativo. Na sua empresa, cara, você não vai sentir diferença, mas não é o nativo. Bom, e a flexibilidade de interagir com componentes nativos, que significa mapa, câmera e tudo mais. Eu coloquei o Flutter, por mais que eu possa não ter tanta certeza, mas só pelo tempo de amadurecimento que já tem o Flutter, já tenho certeza que está na frente. E também a flexibilidade de você utilizar a método channels, já fica bem fácil de você fazer. Ah, se você acessar uma câmera e no Flutter é zoado. Cria um método channel que você se comunica com o nativo abre a câmera e já era, você já está se comunicando. Então essa versatilidade eu já consigo garantir que no Flutter, por enquanto não ficar tão mais maduro no KPV, já é mais estável ali, mais seguro você está trabalhando. E fora os pacotes que a comunidade lançam, que são adicionados, por exemplo, ao Flutter Favorites, que é um programa ali de escolha de frameworks que você pode utilizar, que obviamente por ter mais tempo, o Flutter tem mais. Gente, então é isso. Ficou muito grande o vídeo. Essa foi a intenção. Essa foi a parte densa desse vídeo. Eu vou tentar deixar na edição do YouTube bem quebradinho para ficar o mais fácil para você ver. Lembrando, se você quiser dar uma olhada no resumão em menos de 10 minutos que o Gustavo vai fazer, clica aqui que vai estar o vídeo, um resumão, mas tomara que tenha tirado todas as suas dúvidas, ou pelo menos a gente trouxe da nossa experiência para tentar tirar todas as dúvidas para você. Então tomara que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Não esqueça, se você ficou até aqui no final, de se inscrever ao canal do Codão TV, ajuda bastante. Eu peço desculpa que está piscando a minha tela, não sei o que está acontecendo, mas tudo bem. E não se esquece de compartilhar o vídeo para as pessoas, para tirar e desmistificar essa dúvida aí para a galera, beleza? Obrigado, Gustavo. De nada, e se quiserem que a gente se aprofunde em algum dos temas, manda nos comentários aí e a gente lança um vídeo se aprofundando em algum desses temas. Tem muito para falar, que é um resumão, né? Apesar de a gente ter entrado no detalhe de algumas coisas, é um resumão. Então tem muito para falar de cada um deles e a gente pode trazer um pouquinho da nossa experiência. É isso aí, galera. Valeu. Valeu, falou.